Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro seminário digital da FAMIG. Neste seminário, vamos estudar assuntos de suma importância que dizem respeito às relações trabalhistas no período do coronavírus. Em especial, os nossos convidados vão tratar das medidas provisórias 927 e 936, que alteram substancialmente o mundo do trabalho durante a pandemia. Fique ligado e, na sequência, ouça as palestras do professor Anderson Marchiori, Fernando Quadros e, por fim, a palestra do professor Bernardo Vassali. Olá, caros alunos da Faculdade de Minas Gerais. Prazer imenso estar com vocês aqui no nosso primeiro seminário virtual, feito por essa instituição de ensino, para tratar dos temas, que vêm sendo abordados nesse momento de controle do estado de calamidade pública e do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Estamos aqui para analisar quais foram as principais medidas adotadas pelo Estado para a contenção desta crise e quais são os reflexos dela no direito do trabalho. Para mim é um grande prazer dividir esse seminário com a pessoa do professor Fernando Quadros, porque conservo elevada estima e admiração pelos trabalhos desenvolvidos à frente da Ordem dos Advogados do Brasil e também na qualidade de advogado militante e de professor de nossa instituição de ensino. Para mim também é um grande prazer compartilhar este momento com o professor Bernardo Vassali, porque também conservo grande estima e admiração pelos trabalhos prestados e com quem tenho o prazer de compartilhar a disciplina de Direito Material do Trabalho. Muito bem, vim aqui falar com vocês sobre a pandemia da Covid-19, o estado de calamidade pública e as medidas do Estado para o enfrentamento desta calamidade, desta pandemia e seus reflexos dentro do direito do trabalho. Muito bem, para começarmos a tratar do assunto, vamos nos reportar aqui a alguns instrumentos legislativos que vão regular a matéria. Nós inicialmente temos que mencionar o Decreto Legislativo número 6, que decretou o estado de calamidade pública e logo em seu artigo 1º fixou a duração de seus efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Precisamos aqui mencionar a Lei 13.979 também de 2020, recentemente aprovada para o enfrentamento exclusivo desta pandemia, desta estado de calamidade pública, decreta que estamos num momento vivenciado de força maior e estabelece algumas recomendações, algumas tratativas a respeito do direito do trabalho. Especialmente tratando sobre o direito do trabalho, vamos falar das medidas provisórias. Recentemente editadas, medidas provisórias 927, 928 e 936. Todas elas versando sobre o direito material do trabalho, estabelecendo aí algumas medidas que poderão ser adotadas pelo empregador no enfrentamento dessa crise, que além de afetar a saúde pública, como consequência também afeta toda a nossa economia. Muito bem, ao falarmos das legislações que regulamentam a matéria, especialmente no que se refere às medidas provisórias, precisamos de falar de sua vigência, de sua duração. É sabido que a medida provisória ela tem validade jurídica de 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Não convertida em lei pelo Congresso Nacional, ela perde a sua validade, ela caduca. No entanto, esta medida provisória, todas elas aqui citadas, então editadas, a 927, 928, 936, todas elas, além de ter o prazo de duração da própria vigência da medida provisória, podemos dizer que ela é uma norma jurídica de eficácia temporária. Ela é uma norma jurídica de eficácia temporária porque ela se destina ao enfrentamento exclusivo dessa pandemia. Isso quer dizer que ela terá vigência e regulará as relações de trabalho somente
durante o período de vigência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, em seu artigo 1º, fixando este prazo de duração até o dia 31 de dezembro. Posteriormente a esta data, já não temos aplicação e os efeitos das medidas provisórias que foram editadas, ainda que elas venham a ser convertidas em lei. Muito bem. Ultrapassado esse período de vigência, essa explicação sobre a vigência e validade das medidas provisórias, venho conversar com vocês sobre alguns elementos contidos nestes instrumentos normativos. A primeira delas está na medida provisória 927, que em seu artigo 2º, dispõe para nós que, durante o período de calamidade pública, empregados poderão firmar acordos individuais escritos com os empregados, de modo que esses acordos individuais escritos se sobreponham sobre textos legislativos, se sobreponham sobre convenções coletivas de trabalho, se sobreponham sobre acordos coletivos de trabalho, respeitados os limites mínimos assegurados pelo texto constitucional. Senhores, estamos num estado de pandemia. Estamos num estado de uma crise vivenciada no âmbito da saúde e com reflexos consequentes em toda a nossa economia, em razão própria de paralisação de atividades, muitas vezes de caráter essencial para o comércio, atividades que vão promover aí o desenvolvimento do Estado, o trabalho propriamente dito. No entanto, senhores, não podemos afastar com isso a aplicação de regras tão caras, já conquistadas pelo direito do trabalho e com bases constitucionais. O artigo 7º do texto constitucional, citado pela própria medida provisória, diz para nós, no seu caput, que são direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhorar as condições sociais do trabalho. Esse artigo 7º, ele é, para nós, o chamado princípio da proteção. O princípio da proteção do direito do trabalho, que é o princípio base, o princípio que regula todo o nosso direito trabalhista. Vejam que o próprio texto constitucional se coloca dentro do direito do trabalho na base da nossa pirâmide normativa. Ele diz para nós o seguinte, que aquelas disposições asseguradas no artigo 7º do texto constitucional são garantias mínimas para propiciar ao trabalhador o exercício de um trabalho com mínimo de dignidade. Todas as normas que ultrapassam esta base, elas só podem servir para melhorar as condições sociais do trabalho. Qualquer norma jurídica que venha acima deste texto constitucional para retirar direitos, excluir garantias, e eliminar a proteção do direito do trabalho, ela está em flagrante incompatibilidade com o artigo 7º do texto constitucional. A própria CLT estabelece no artigo 444 que é lícito as partes, empregados e empregadores, disciplinarem, regularem, acordarem todas as disposições inerentes ao seu contrato de trabalho, mas limitado essa negociação às normas protetivas do trabalho, às convenções coletivas, os acordos coletivos e às normas de segurança, higiene e saúde, que são fixadas por entes de fiscalização do meio ambiente laboral. Senhores, admitir uma negociação coletiva, admitir uma negociação entre empregados e empregadores se sobrepondo sobre o texto de lei, não é novidade no direito do trabalho. Não é novidade do direito do trabalho porque isso sempre existiu. Isso sempre existiu, mas entendido como esta negociação ela só pode servir para ampliar, melhorar as condições sociais do trabalho, nunca para reduzir, retirar direitos. Esta mesma orientação não muda neste momento de calamidade pública. A Constituição
federal não deixa de ser aplicada ou é flexibilizada neste momento. Não está ali nenhuma limitação em sua aplicação. Pelo contrário, a própria medida provisória enaltece de que as regras ali estatuídas, elas devem ser aplicadas. Nesses termos, pessoal, uma boa base de orientação, tá, servirá a leitura do artigo 611-A e 611-B. Esses dois dispositivos, eles regulamentam matérias que são de objeto lícito e de objeto ilícito no âmbito da negociação dentro do patamar coletivo de trabalho. De igual modo, essas matérias, né, também servirão para a figura do empregado. O empregado também tem como objeto ilícito de negociação todas as matérias arroladas no artigo 611-B. As matérias constantes no artigo 611-A, né, da CLT, elas somente poderão ser objeto de negociação, digo de passagem, se ela ampliar e melhorar as condições sociais do trabalho. Qualquer alteração realizada no contrato de trabalho, mediante acordo firmado entre empregado e empregador, também deve seguir a orientação contida no artigo 468 da CLT. As alterações no contrato de trabalho, elas devem decorrer por mútuo consentimento das partes, e ainda assim, desde que não resultem em prejuízos diretos ou indiretos à figura do trabalhador, sob pena da cláusula infringente desta categoria. Nessa condição, senhores, tá, os acordos e individuais do trabalho aqui celebrados somente para melhoria das condições sociais do trabalho. Outras regras estabelecidas pela medida provisória, o qual aqui vou tecer comentários como alternativas, né, para o empregador no enfrentamento dessa medida, é a adoção de um banco de horas. O banco de horas, ele já existe e é regulamentado pela CLT. O banco de horas ele poderia ser dividido em duas perspectivas. O banco de horas individual, firmado entre acordos individuais feitos entre empregados e empregadores, ok? Esse para compensação das horas ali fixadas em até 6 meses, ou o banco de horas coletivo. Esse banco de horas coletivo, ele vai permitir a compensação da jornada de trabalho ali lançada num período de até 12 meses. A medida provisória, neste aspecto, tá, ela altera o período de compensação dessas horas. Ela elastece este período para 18 meses, seja o acordo feito de forma individual ou por meio de uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho para estabelecimento do banco de horas. A grande vantagem nesse momento é o seguinte: possibilitar o uso de um banco de horas é possibilitar que as empresas, né, os entes que deverão permanecer em sua atividade, né, vão permanecer na execução da atividade, possam exercer horas extras sem o desembolso imediato, né, da importância remuneratória acrescida do valor da hora mais o respectivo adicional de horas extras pertinentes. Tá? Exatamente nessa medida, as horas serão lançadas no banco e contabilizadas para folga em um dia subsequente ou mesmo, né, para a redução da jornada de trabalho em um outro dia, estabelecendo assim uma contabilização, um encontro de compensações entre as horas que estão no banco, folgas ou eventuais reduções que vierem a existir. Aqui um outro aspecto bastante interessante. A medida provisória ela estabelece quase que um banco de horas invertido. O que eu quero dizer com isso? Se eu tive a necessidade de paralisar as minhas atividades por determinação do poder público, né? Essas horas paralisadas também poderão ser contabilizadas no respectivo banco de horas para recuperação futura. Isso quer dizer que o trabalhador vai pagar essas horas em que ficou em casa, né, sem prestar serviço e sem prejuízo da sua remuneração,
posteriormente quando retornar ao trabalho. Nessa situação, fica permitida a execução de 2 horas extras de trabalho a serem compensadas dentro do período de 18 meses. Ou seja, esse período de paralisação poderá fazer com que o trabalhador, no ato de retorno, trabalhe em excesso de jornada, num regime de horas suplementares, mas destinada à recuperação daquelas horas que foram prestadas. Também foi possibilitado, pela medida provisória 927, a possibilidade de antecipação de feriados, que não religiosos, para fins de compensação dessas respectivas jornadas de trabalho, desde que comunicado por escrito ao trabalhador quais foram estes feriados, locais, municipais, estaduais, de natureza não religiosa, que foram utilizados para compensação dessa jornada. Possibilita a norma a compensação de jornada através de feriados religiosos, mas, para tanto, ele vai exigir uma negociação aqui com o empregado para que o uso destes feriados religiosos seja realizado. Ok? Nós temos também, aqui dentro dessa medida que foi adotada para a flexibilização do direito do trabalho, e uma espécie de salvaguarda econômica para a figura do respectivo empregador, a possibilidade de diferimento do recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço. As competências referentes ao mês de março, abril e maio, elas poderão ser diferidas para pagamento futuro. Isso quer dizer que eu vou poder não pagar o fundo de garantia das competências de março, abril e maio e parcelar o pagamento dessas competências até 6 vezes, com o primeiro vencimento a partir de junho de 2020. Esse parcelamento será sem correção monetária, sem aplicação de juros legais. Então, nós vamos estar diferindo este recolhimento futuro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No entanto, a própria legislação verifica que, se na hipótese de inadimplemento com as parcelas de recolhimento, elas terão ali a incidência de correção monetária e juros. E, caso o contrato de trabalho do respectivo trabalhador venha a ser encerrado antes do prazo de recolhimento integral deste parcelamento, as parcelas terão seu vencimento antecipado. E aí deverá o empregador fazer o recolhimento de uma única vez em razão da extinção do próprio contrato de trabalho. Essas medidas de postergação de recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço têm como objetivo dar um alívio econômico neste momento de maior atuação por parte dessa pandemia do Covid-19 em razão dos isolamentos sociais e dos períodos de quarentena que aqui foram estabelecidos. Ok? Muito bem, senhores.